Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Valentim. E hoje estou trazendo para vocês equações do segundo grau com uma incógnita. Vamos entender o que é e como funciona. Vamos lá. É toda equação que pode ser escrita da forma ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero com a diferente de zero. Bom, essa equação que parece tão inofensiva, ela tem algumas observações aqui. O A, o B e o C são os coeficientes, né? São números reais. X ao quadrado e x são as incógnitas, né? No caso é a mesma incógnita, elevado ao quadrado e elevado a 1. E essa informação preciosíssima, com A diferente de zero, garante para nós que x ao quadrado não vai sumir, pois se o A fosse igual a zero, teríamos 0x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. 0 vezes x ao quadrado é zero. Sobraria bx mais c igual a zero, ou seja, deixaria de ser uma equação de segundo grau e passaria a ser de primeiro grau. Lembrando que o que define o grau de uma equação é o maior expoente, que neste caso aqui é x ao quadrado, e aqui seria 1, portanto, não pode a igual a zero. Não para equação de segundo grau. Vamos lá. Entendemos agora a aparência dela, vamos ver as formas de resolução de uma equação incompleta. São dois casos. Primeiro, quando b for zero. Quando b for zero, só teremos o que acompanha o x ao quadrado e o termo independente, no caso, o c. Para resolver, temos que isolar x ao quadrado, ou seja, passa o c para lá diminuindo e o a dividindo. Logo, mais ou menos, raiz quadrada de menos c sobre a. Mas, Valentim, isso vai dar negativo, não tem raiz, nada garante. O valor de c ele pode ser positivo ou negativo, do a também. Então, isso aqui não necessariamente vai ser negativo. Olha o exemplo. X ao quadrado, passa o 16 para lá, fica positivo. X ao quadrado, o quadrado tira a raiz quadrada do outro lado, fica mais ou menos raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4. Essa seria a solução, mais 4 e menos 4. Né? Solução, menos 4 e mais 4. Muito bem, bem tranquila. Vamos entender agora quando o c é igual a zero. Quando o c for igual a zero, nós não temos o termo independente. Porém, nós temos o x ao quadrado aqui e x aqui. Ou seja, posso colocá-lo em evidência. Colocando o x em evidência, sobra ax aqui menos b. Colocar em evidência está na nossa aula de fatoração, vou botar o link na descrição aí. Então, para um produto dar zero, ou x igual a zero, ou ax menos b igual a zero. Com isso, x igual a zero já é uma raiz. E vamos isolar o x aqui. Menos b passa para lá, mais b. X igual a b dividido por a. Então, b dividido por a é outra raiz. Vamos ver no exemplo. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Temos então que x que multiplica x menos 3 igual a zero. No produto dá zero, ou x é igual a zero, ou x menos 3 igual a zero.
x igual a zero já é uma raiz. O menos 3 passa para o outro lado, fica mais 3. Então, temos que o conjunto de solução desta equação é 0 e 3. Ok? Então, essa aqui foi a resolução da equação incompleta. Vamos seguir. Resolução por fatoração. Também vou botar o link na descrição da resolução por fatoração. Nossa aula de fatoração polinomial, vimos o seguinte. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? X ao quadrado menos o dobro do primeiro vezes o segundo. Aqui eu posso escrevê-lo dessa forma. 2 vezes x vezes 3. E para tirar a prova real, o 9 ele é o quê? O segundo ao quadrado. Então temos quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo igual a zero. Isso aqui, na verdade, é x menos 3 ao quadrado. Mas, Valentim, como é que eu faço isso de uma maneira mais prática? Simples. Raiz quadrada do primeiro, x. Raiz quadrada do último, 3. Sinal do meio, menos. E a prova real é 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. Bateu. Igual a zero. O que temos aqui, então? X menos 3 igual a raiz de zero. Não necessita do mais ou menos, porque vai dar zero. X menos 3 igual a zero, x igual a 3. Tem apenas uma solução, né? Que é o 3. Beleza. Isso aqui em função a gente entende como a parábola toca o eixo x, quantas vezes e tudo mais. Mas não é o momento ainda. Próximo exemplo. Então, esse aqui foi o trinômio quadrado perfeito. TQP, né? Como no link. Agora, aqui vai ser o que a gente chama de relação de Steven. Relação de Steven diz que x ao quadrado menos ou mais a soma de dois valores, x1 mais x2, x mais o produto. Vou botar mais aqui para generalizar. É igual a x mais x1, que multiplica x mais x2. Essa aqui é a relação de Steven. Tem na nossa aula de fatoração. Então, vamos aplicar aqui em cima. Quando ele dá que x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero, então, olha só o que aparece. X ao quadrado menos uma soma x mais um produto. Eu sei que muita gente aí está agoniado, querendo falar, ah, Valentim, eu sei resolver isso pela soma e produto das raízes. Vou falar sobre isso no final dessa aula. Agora eu estou ensinando pela fatoração. Isso aqui é um processo de fatoração também, né? Onde o produto é 2 vezes 3 ou 3 vezes 4. Olha só que interessante. 3 vezes 4 é 12. E 3 mais 4 é 7. Ou seja, eu posso reescrever como x menos 3, que multiplica x menos 4. Isso aqui na forma de fatoração. Eu vou oficializar isso aqui no final dessa aula. X menos 3 igual a zero ou x menos 4 igual a zero. O 3 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. O 4 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Desta forma, as raízes são 3 e 4. Muito bem, este é o processo de resolução pela fatoração. Vamos ao próximo. Resolução por completar quadrados. Então, essa aqui você quer formar um trinômio quadrado perfeito. Só que aí nós temos que fazer algumas alterações. Por quê? Trabalha da seguinte maneira. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que seria o quê? Quanto vezes x vezes 2 vezes, que daria 8. O 4, por exemplo. Mais 12. Está faltando alguém aqui.
Está faltando alguém aqui e nós vamos descobrir quem é. Só que, assim como a ideia da balança numa equação, o que você somar de um lado, você tem que somar do outro, né? Vamos lá. Quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, quadrado do segundo. Aqui tem que entrar o 4 ao quadrado, que é 16. Porém, já tem 12. Falta 4. Então, esse 4 aqui que você adicionou tem que ser adicionado no segundo membro também. Então, você tem que adicionar o 4 em ambos os lados. Perfeito. Olha como é que ficou o lado esquerdo. Menos 2 vezes a primeira vezes a segunda, mais o quadrado da segunda. E eu tive que pagar com mais 4 do outro lado. Ah, e o zero? 0 mais 4 é o próprio 4. Para que isso? Pelo trinômio quadrado perfeito, eu posso fechar isso aqui agora, da forma que eu falei. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de 16 é 4. Sinal do meio é menos. Eleva ao quadrado igual a 4. Né? É uma espécie de fatoração. O quadrado tira a raiz quadrada do outro lado, ou seja, x menos 4 igual a mais ou menos raiz de 4. Então você tem duas situações, uma para mais 2, ou uma para menos 2. X igual a 2 mais 4, que é x igual a 6, e do outro lado, x igual a menos 2 mais 4, x igual a 2. Solução 2 e 6. Desta forma, você resolveu uma equação de segundo grau completa, completando quadrados e fazendo o trinômio quadrado perfeito. Bom, a próxima forma que nós vamos ver é famosa de todo mundo que já estudou equação de segundo grau, né? E ela advém desse processo de completar quadrados, que é a fórmula resolutiva de Bhaskara. Vamos lá. Quando você vê isso aqui no nono ano, acha que é a fórmula mais difícil da sua vida, né? Mas depois de resolver umas 3 ou 4 questões, você começa a associar o que está acontecendo. Seja a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, temos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, com delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Pode parecer uma loucura essa fórmula, mas é a loucura que resolve seus problemas muito fácil. Primeira coisa que nós temos que resolver é o valor do discriminante, delta. E vamos entender por que ele tem esse nome. Nesse exemplo, o A é 1, que é o que acompanha o x ao quadrado. O B é menos 10, nunca esqueça o sinal do B, menos 10. E o C é o 16, que é o termo independente. Ao resolver o valor de delta, temos que b ao quadrado, ou seja, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 16. Então, o delta é 100, positivo, né? Negativo elevado a expoente par é positivo, menos 4 vezes 16, 64. Então, temos aqui, no cálculo do discriminante, que o delta é igual a 36. Agora vem a segunda parte da fórmula, que é o valor de x, que diz que x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, temos que x é igual a menos b, no caso o nosso b é menos 10, por isso os parênteses, menos da fórmula e menos do 10, mais ou menos raiz do delta, que nós achamos que é 36, sobre o dobro de A, que é 2 vezes 1. Uma situação para mais, outra para menos. Menos com menos dá 10, mais raiz de 36 é 6 sobre 2, e embaixo 10 menos 6 sobre 2. 16 sobre 2
que dá 8, e 4 sobre 2, que dá 2. Ou seja, solução deste exemplo é 2 e 8. Só uma questão de prova real. 2 vezes 8, 16. E 2 mais 8, 10, como está aqui. Falaremos sobre esta coincidência. Seguindo. Estudo do discriminante, delta. Por que ele tem esse nome de discriminante? O que ele discrimina? Basicamente, ele discrimina a quantidade de raízes. Então, são 3 situações. Vamos aqui ao exemplo, o primeiro. Delta menor que zero, ou seja, o discriminante aqui é negativo. Vamos entender, então, o que acontece. Na fórmula de Bhaskara, temos que x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Porém, se o delta for negativo, você não tem raiz real, ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Bom, não é nosso fundamento aqui falar de números complexos, que é a continuação do conjunto dos números reais, mas até o 9º ano, por exemplo, você para aqui. Ou seja, não existe raiz pertencente ao conjunto dos reais. Seguindo, quando o delta for exatamente zero, olha o que acontece. Então você tem 2 situações, x1, que é menos b mais zero, sobre 2a, e x2, que é menos b menos zero sobre 2a. Ou seja, tanto mais zero quanto menos zero são apenas uma raiz, que é menos b sobre 2a. E fim de papo. Ou seja, não tem raiz real quando o delta é negativo. Quando o delta é zero, tem apenas uma raiz. Uma raiz. E quando o delta for positivo, que nós temos a situação, mais comum, que diz que menos b mais ou menos a raiz do delta, sendo ele positivo, sobre 2a, teremos 2 situações, uma para mais, outra para menos, que diz que menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, 2 raízes distintas, né? Então, é isso aí o comportamento do discriminante. O que ele discrimina? A quantidade de raízes. Sem raiz real, uma raiz e 2 raízes. Vamos seguir. Relação entre raízes. Vamos entender. Eu quero aqui a soma das raízes, entendendo que eu tenho tanto para mais quanto para menos, 2 raízes, x1 e x2. Vamos entender então. x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando eu quiser a soma dessas raízes, ou seja, x1 mais x2, teremos que menos b mais raiz de delta sobre 2a mais o menos b menos raiz de delta sobre 2a. É a soma das raízes. Como o denominador é igual, eu posso juntar todos os 2 numeradores, ou seja, menos b mais raiz de delta mais com menos b mais com menos raiz de delta sobre 2a. Como vocês podem perceber, são simétricos, corta. Sobrou então menos 2b sobre 2a. Simplificando, então a soma das raízes é menos b sobre a. Temos então que a soma das raízes é menos b sobre a. Vamos entender o produto das raízes. x1 vezes x2
temos que menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso aqui é o produto da soma pela diferença, né? Produtos notáveis. Vou botar a aula na descrição, o link. Então, embaixo você tem o produto do de cima e o produto de baixo. Em cima nós temos menos b mais raiz de delta, que multiplica menos b menos raiz de delta. Embaixo nós temos 2a ao quadrado. Produto da soma pela diferença fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sobre 4a ao quadrado. Menos b ao quadrado é o próprio b ao quadrado. E delta, raiz de delta ao quadrado é menos delta sobre 4a2. Vamos substituir pelo valor que o delta tem, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a2. Então, nós teremos b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a2. B ao quadrado é simétrico com menos b ao quadrado. Sobrou, então, na parte de cima, colocando aqui, 4ac, e embaixo, 4a ao quadrado. Tirando um a em cima e um a embaixo, nós temos que em cima sobrou o 4 também, que são iguais, pode dividir e dar 1. Em cima sobrou c, embaixo sobrou a, ou seja, produto igual a c sobre a. São as informações mais importantes aqui. Produto C sobre A. Muito bem. Vamos dar continuação aí. Resolução por soma e produto. Eu te ensinei o que é soma e produto, agora vamos aprender a resolver uma equação, né? Pela soma e o produto. Soma quando o coeficiente aqui é 1. Eu prefiro usar soma e produto quando o coeficiente é 1. Quando ele é diferente de 1 e não dá para simplificar a equação toda, eu prefiro por Bhaskara mesmo, que às vezes você resolve bem mais rápido do que ficar pensando numa soma e num produto. Soma é menos b menos menos 12 sobre a, que é 12. Produto é c sobre a, ou seja, 20 sobre 1, que é 20. Então, vocês têm que pensar em dois números, cuja soma é 12 e o produto é 20. Sugiro começar pelo produto, que é bem mais simples. Ou seja, você pode usar 2 e 10, 5 e 4, ou 1 e 20. Porém, desses aqui, você pode ir já no objetivo, que a soma tem que dar 12. Ou seja, 5 e 4 não dá 12 nem somando nem diminuindo. 1 e 20 não dá 12 nem somando nem diminuindo. Mais 2 mais 10 é 12. Ou seja, resolveu de uma maneira prática e simples uma equação de segundo grau sem Bhaskara, sem nada. Solução 2 e 10. Pela soma e o produto das raízes. Vamos aplicar aqui na parte de baixo. Não sei se vocês puderam reparar, mas a soma e o produto, quando o coeficiente do x ao quadrado é 1, a soma é o b de sinal contrário, ou seja, aqui está mais 4, ele é o menos 4, e o produto ele é do jeito que ele está, menos 60. Isso economiza um tempo. Aqui ó, a soma foi o contrário de menos 12, mais 12, e o produto foi o 20, do jeito que ele estava. Com isso, pensa nos produtos que dão 60. Vamos lá. Fazer alguns aqui. 3 e 20, 6 e 10, 12 e 5. Né? Só para a gente ver por absurdo quais não podem ser em hipótese alguma.
12 mais 5 ou 12 menos 5 não dá 4. 3 mais 20 ou 3 menos 20 não dá 4. Agora, 6 mais 10 não dá 4, mas a diferença dá 4. E é muito importante esse sinal de menos. Por quê? Para uma subtração dar negativo, o sinal do maior em módulo é negativo, ou seja, se for menos 6, 10 menos 6 é mais 4, o que não é o caso. Portanto, o sinal de menos é do 10. Com isso, a solução é 6 e menos 10, ou menos 10 e 6, tanto faz. Esse processo é muito bom, mas o que eu sugiro a todos os meus alunos, se a soma e produto que foi feita para ser fácil, se você demorar 5 minutos nela, você já teria resolvido pela fórmula de Bhaskara. Então, o seu objetivo é não perder tempo, né? O seu concorrente está se preparando para fazer o maior número de questões e você não pode ficar parado em uma só. Próximo caso, forma fatorada da equação de segundo grau. Quando eu falei na relação de Steven lá atrás, eu falei que eu ia voltar. Eu ia voltar aonde? Eu ia voltar nessa situação aqui, na relação de Steven, que a gente conseguiu visualizar essa situação. Agora eu vou formalizar a relação de Steven através da forma fatorada da equação de segundo grau. Vamos entender. Seja x1 e x2 raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c, lembrando com a diferente de zero. Então, podemos escrevê-la da forma x que multiplica x menos 1 e x que multiplica x menos x2, ou seja, x menos uma raiz que multiplica x menos a outra. Vamos ao exemplo. Pela soma e produto, como eu fiz anteriormente, vamos descobrir as raízes. A soma é o b de sinal contrário, 10, e o produto é o próprio c. Isso quando aqui for 1. E o que isso nos acarreta? Produtos que dão 24. 2 e 12. 6 e 4. Cuidado aqui que 2 menos 12 dá 10, mas a soma está positiva. E o produto também, ou seja, 6 e 4. 6 vezes 4, 24. 6 mais 4, 10. Com isso, sem dificuldade alguma, podemos escrever esta equação de segundo grau da forma x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz igual a zero. Isso aqui é muito importante, caso a gente venha a querer simplificar expressões algébricas e frações algébricas de polinômio, no caso, né? Muito bem. Eu consegui colocar aí basicamente tudo o que você precisa de uma equação de segundo grau, né? Nossa próxima aula vai ser de exercícios, essa ficou bastante extensa, mas consegui colocar tudo aí. Espero realmente que esteja funcionando e atendendo às expectativas de vocês, né? Muito bons estudos, obrigado por me deixar fazer parte da sua aprovação e até a próxima.